O que é o tão famoso testamento? Quais são os mitos e as verdades sobre ele? Como ele funciona na prática? Quais são os seus custos? Vale a pena ou não fazer um testamento? Estes serão os temas abordados no vídeo de hoje. Aqui quem fala é Jefferson Reis, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família. E para dar início neste assunto de hoje, eu quero te explicar de forma objetiva e clara o tão famoso testamento, que eu tenho certeza que em algum momento da vida você já ouviu falar. Talvez seja num filme, numa novela, ou até um conhecido, um parente, que deve ter se utilizado deste mecanismo para fazer a sua sucessão patrimonial. O que é um testamento? Testamento é um meio que a pessoa estabelece o que vai ser feito com seus bens após a sua morte. Sendo assim, quem decide fazer um testamento tem a intenção de beneficiar um herdeiro, um amigo ou qualquer outra pessoa. Como ele funciona na prática? Existem várias modalidades de testamento. Os mais conhecidos são o público, o cerrado e o particular. E para que ele seja considerado válido, o testamento precisa cumprir os requisitos e as formalidades legais, ou ele poderá até ser declarado nulo. Mas é muito importante ressaltar que o testador só poderá fazer o testamento com até 50% dos seus bens, se ele tiver herdeiros necessários, que são eles, os seus filhos, pais ou cônjuges. Então, se existirem herdeiros necessários, até 50% dos bens do testador poderão compor este testamento e o restante dos bens serão divididos no inventário. Nesse testamento, o testador ele indica de que forma os seus bens serão partilhados após a sua morte e depois esse documento deve ser levado para a conferência e aprovação do tabelião. E após a morte do testador, os seus herdeiros e as pessoas beneficiadas no testamento terão que abrir um procedimento judicial por causa do testamento e também o processo terá que fazer a abertura do inventário, onde os demais bens do testador serão partilhados obrigatoriamente na justiça. E quais são os seus custos? Para fazer um testamento, o valor até não é elevado, em torno de um salário mínimo, talvez um pouco mais. O problema está na hora de abrir este testamento lá na justiça, quando os herdeiros ou a pessoa que recebeu este testamento vai ter que pagar o imposto, que tem hoje aqui no Brasil uma alíquota máxima de 8%, o que pode variar de acordo com o estado e também o valor de mercado destes bens que estão no testamento. E no final das contas, o custo de um testamento ele acaba se assemelhando muito ao valor do próprio inventário. Quais são os mitos e as verdades sobre o testamento? Muito se vê pela internet que as pessoas acreditam que o testamento é algo muito benéfico, que evita o inventário, evita as disputas dos herdeiros sobre o patrimônio, mas na verdade isso está muito longe de ser verdade. Porque o testamento ele é bom mesmo nos filmes, nas novelas, mas na vida real ele não é bem assim. E grande parte dos testamentos acabam em disputas judiciais que levam anos e anos para serem resolvidas, aumentando o custo, as brigas, trazendo muito problema para as partes envolvidas. Muito diferente daquilo que o testador imaginou no dia que ele fez o testamento. O nosso rei Pelé, um exemplo muito claro disso. Quando ele fez um testamento deixando 30% do seu patrimônio para sua esposa, ele não imaginava que um dia tudo isso ia acabar na justiça. E hoje os seus filhos estão numa disputa judicial e isso não tem nem previsão de acabar. Não se sabe quando a sua esposa ou seus filhos poderão desfrutar dos bens que ele deixou. Vale a pena ou não fazer o testamento? Se você já me acompanhou até aqui neste vídeo, eu tenho certeza que você já deve ter uma opinião formada sobre o testamento e também deve ter entendido qual a minha opinião. O testamento é algo que eu jamais recomendaria para um cliente meu que me contatasse para fazer a organização da sucessão do seu patrimônio para os seus filhos, seus herdeiros, porque existem mecanismos
muito mais eficientes que organizam e protegem o patrimônio da família e, sobretudo, evitam os transtornos, as brigas que o testamento normalmente traz para uma família no futuro. Porque o testamento, ele não evita o inventário, ele tem que ser aberto na justiça junto com os outros 50% dos bens que não puderam compor o testamento. E quando os herdeiros, as pessoas que estão beneficiadas no testamento, forem receber este patrimônio, eles terão um alto custo só do imposto a pagar para receber este benefício. E grande parte dos testamentos acabam em brigas judiciais. E eu, como profissional da área de organização e sucessão patrimonial, eu jamais gostaria que um cliente meu passasse anos disputando bens na justiça. E os diversos apontamentos que eu fiz aqui sobre testamento, eles demonstram por que este método está caindo em desuso e porque eu acredito que ele não traz benefícios para a família, para os herdeiros e também para a pessoa que está fazendo essa organização, porque ele não vai estar aqui o dia que tudo isso, o dia que este testamento vier a dar problema. E aqui no meu canal eu tenho vários vídeos onde eu trato sobre a organização, a sucessão patrimonial, um planejamento feito através de um sistema de holding familiar muito eficiente e que não traz esses problemas que nós vemos no testamento e outras formas de organização e sucessão que não são realmente eficientes. Então agora se inscreva no meu canal, porque toda semana eu posto vídeo sobre planejamento patrimonial e holding familiar. Muito obrigado por você ter escutado esse vídeo até o final, um forte abraço e até a próxima!